No Campeonato Brasileiro, São Paulo é o 16º colocado, né, depois dessa derrota para o time do Palmeiras. Então, empate contra o Sport, empate contra o Galo fora, empate contra o Cruzeiro em casa, empate contra o Botafogo fora, vence o Santos em casa, empata contra o Ceará fora, empata em casa contra o Fortaleza, e ontem a primeira derrota do São Paulo para o Palmeiras fora de casa. Renan, assim, gera uma preocupação para você esse Campeonato Brasileiro? Como é que você está enxergando essa atual posição do São Paulo? A gente vai ter 2 jogos muito importantes em casa, né? Então vai ter Grêmio e aí na sequência Mirassol também em casa, jogos que a gente deve pontuar, que a gente precisa pontuar. Eu ainda não rasgo a cueca pela cabeça, enfim, como eu falei na última live, mas assim, tem que ganhar esses jogos em casa. Não ganhou do Grêmio, não ganhou do Mirassol, aí eu já fico um pouco, assim, apavorado, viu, Renan? Eu ainda não tô muito preocupado quanto a isso, porque eu não vejo só o São Paulo jogar, vejo outros times e vejo times muito mais limitados do que o São Paulo, alguns muito mais limitados que o São Paulo na competição. Mas você tem que representar isso daí com resultados, né? E aí eu fico muito puto quando eu vejo essa arte aí que você colocou. Aí eu fico puto, né? Porque 3 jogos aí me deixam assim muito, muito puto, que é o Cruzeiro, o Botafogo e o Fortaleza. E o Sport não, o São Paulo não mereceu ganhar do Sport. Perdeu um pênalti com 2 minutos, mas não mereceu ganhar do Sport. E ponto, é a minha opinião. Certo? Quanto ao Atlético, pô, até na minha opinião fez um jogo competitivo, poderia ter tido uma sorte melhor, o Lianco deveria ter sido expulso, poderia facilitar o trabalho, e no final o Rafael foi o melhor em campo quando o Caleri foi expulso. Contra o Ceará, foi um time desmantelado, foi um time bem revezado ali, né? Ele poupou vários, e mesmo assim o time conseguiu fazer um jogo bom, principalmente no primeiro tempo, saiu atrás, conseguiu empatar o jogo e tal. Poderia ter vencido, mas tá tudo certo. Agora, Fortaleza, o Cruzeiro, quando você tá ganhando e toma gol de bola parada. O Botafogo, poderoso Botafogo, quando você tá ganhando e toma gol de bola parada no final, aí me incomoda. Bota 6 pontos a mais. Certo? É isso e isso que me incomoda muito, né? Na última live aqui, um amigo nosso aí fez uma pergunta assim: e se o São Paulo tivesse ganho 3 jogos e perdido 4, né? Eram 7 jogos ainda. O São Paulo estaria melhor com os mesmos 9 pontos, mas estaria melhor colocado na tabela, certo? E desses 8 agora, a pergunta que eu faço: se o São Paulo tivesse ganho 3 e perdido 5, a pressão em cima do Zubeldia estava, porra, não sei nem se ele estaria no São Paulo hoje com 5 derrotas em 8. Só que o São Paulo estaria melhor colocado. É incrível, né? Como a vitória ela é tão relevante do que você ficar tapando o sol com a peneira muitas vezes com empates. Porra, empatamos com o Botafogo. Caralho, foi uma merda, mano. Na minha opinião, foi uma merda. É o que eu falo sempre, é o antes do jogo. Empatar contra o Botafogo lá, porra, bom resultado. Pela circunstância do jogo, não foi um bom resultado. E empatar contra o Palmeiras ontem, antes do jogo, é um bom resultado? Todo mundo aqui assinaria embaixo? Eu assinaria. Assinaria também. Depois do jogo, puta que pariu, empate seria espetacular. O Palmeiras jogou mais para vencer do que a gente. No final perdemos. A expectativa antes do jogo e a circunstância que o jogo levou aquele resultado. É isso que eu falo. O São Paulo tem perdido ou deixado de ganhar pontos muito importantes e pontos na mão. Na mão. Contra o Fortaleza também foi isso ou não? Mesmo não jogando futebol espetacular, o São Paulo teve chance de matar o jogo. Teve chance de ganhar o jogo. E o futebol hoje está muito competitivo. As chances estão cada vez mais raras. Está cada vez mais em bola parada. Né? Então, são esses detalhes que me incomoda a posição que o São Paulo está hoje. A pontuação que o São Paulo, que o São Paulo tem hoje. Isso que me incomoda mais, sabe? E olhando para frente, esses 2 próximos jogos, né, do Campeonato Brasileiro, né, que antes ainda tem o jogo contra o Libertad na quarta-feira pela Libertadores, cara, e isso aí começa a mexer com o psicológico também, passa a ser fundamentais a vitória, passa a ser obrigação. E é ruim quando o jogador entra em campo com obrigação de alguma coisa. É claro que ele entra para fazer o melhor dele e tal, mas a obrigação, você tem que ganhar, senão, puta, aí começa
a mexer com o psicológico, aí a arquibancada pode não reagir da forma que se espera, aí traz mais pressão ainda para dentro do campo. Mas assim, o Grêmio acabou de mudar de treinador, o Mano entrou aí no Grêmio, é um time que compete mais do que estava competindo antes, e quem ainda não viu o Mirassol jogar, vai simplesmente pelo nome, se engana achando que vai ser alguma coisa de muito fácil. O time do Mirassol tem jogado muito bem. Eu vi alguns jogos do Mirassol e tem jogado muito bem, com as limitações técnicas de um time com investimento menor do que a maioria do campeonato, mas coletivamente falando, é um time que joga muito bem. Não ganhou do Bahia fora por detalhe. Mudou de treinador, viu, Renan? Mudou de treinador, porque saiu o Eduardo Barroca e entrou o Rafael Guanais agora. Exatamente, e foi justamente na mudança de treinador que melhorou. Rafael, o nome Guanais, né? Guanais. Isso. Não ganhou do Bahia fora de casa por um detalhe, virou para cima do Corinthians. É um time que tem qualidade, mano. A gente tem que ter muita atenção nisso daí quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação. E só uma coisinha rapidinho que passou a respeito de leitura de jogo do Zubeldia nesse último confronto contra o Palmeiras. O gramado sintético, ele torna o jogo muito mais rápido, a bola ficando muito mais viva, quica muito mais, os domínios nunca são perfeitos, porque a bola dá uma escapadinha sempre. Então, fica um jogo naturalmente de muita disputa. Por isso que eu acho que o São Paulo poderia disputar mais, só que à frente, não esperando o Palmeiras, disputar mais essa bola pipocando ali do meio de campo para frente, pegando os zagueiros de pouca qualidade técnica, que eu já nomeei aqui, e pressioná-los, porque eles iam, em algum momento, ter dificuldade, porque o gramado já, naturalmente, ele proporciona essa dificuldade. Então, foi essa... não que eu queria que o São Paulo, tecnicamente falando, tivesse muito mais recursos do que o Palmeiras. Repito, o Palmeiras acabou, fez 4 substituições de 4 jogadores que provavelmente seriam titulares do São Paulo, né? E um que tem jogado pra cacete, nem entrou em campo, o Facundo Torres, que foi poupado e nem entrou no jogo. Então, o Palmeiras tem muito mais recursos, só que dá para você competir mais. Dá para você competir mais à frente, né? É essa leitura de jogo que me incomodou nesse confronto contra o Palmeiras.